Fala, galerinha, tudo bem? Pessoal, estamos indo para o final do ano, né? Chegando Natal, a gente não vai parar não, tá? Só paramos dia 24, 25, a gente vai continuar gravando essas aulas para vocês. Continuando a gravitação, parte 2, falamos sobre as leis de Kepler, né? Não foi isso? Órbitas elípticas em todos os planetas, onde o Sol ocupa um dos focos desse elipse. Segunda lei, conhecida lei das áreas, em tempos iguais, os planetas varrem áreas iguais, né? O vetor que une o Sol até o centro do Sol, do planeta e o Sol, no espaço ele varre áreas iguais em tempos iguais, tá? Ok? Que é a segunda lei de Kepler, lei das áreas. Lembrando, importante pra gente, tá? Lembrando é o seguinte, deixa eu ligar minha caneta aqui, que não tá ligando, só um minuto. Não sei porque ela não tá ativada. Vamos lá, não tô vendo ela. Ela ativada não, só um minutinho. Cara, ela não tá ativando. Vamos ver aqui. Vamos ver se deu certo. Acho que agora deu certo, hein? Tá? Então, só lembrando aqui, ó. Perto do Sol, né? Ó, mais afastado do Sol. Aqui é periélio, afélio. Professor, o que tem de mais nesses pontos? Mais perto do Sol, mais velocidade. Mais afastado do Sol, menos velocidade. Mais velocidade, mais energia cinética. Menos velocidade, menos energia cinética. Por ser um sistema conservativo, quando você ganha energia cinética, você perde energia potencial gravitacional. Né? Quanto menor a energia cinética, maior energia potencial gravitacional. Tá? Então, esse lance de aumentar a velocidade, diminuir a velocidade nessa rota, né? Ele não é um movimento uniforme, né? Ele é um movimento variado, onde a velocidade está variando. O periélio para o afélio, ele perde velocidade, então entra em movimento retardado, ó, movimento retardado, e do afélio para o periélio, ele entra em movimento acelerado, não é isso? Né? E a terceira lei de Kepler, a gente já comentou, que é a lei das órbitas, a lei dos períodos, né? O período ao quadrado, que é o tempo que ele dá uma volta em torno do Sol, ó, dividido pelo raio médio ao cubo, onde o raio médio é a distância do periélio mais o afélio dividido por 2, isso é igual a uma constante. Nessa aula de hoje, a gente vai analisar essa constante, tá? O período ao quadrado é proporcional ao raio médio ao cubo, grandezas diretamente proporcionais. Força gravitacional, massa atrai massa, numa razão direta, né? Força gravitacional diretamente proporcional ao das massas, e força gravitacional inversamente proporcional ao quadrado da distância, não é isso? Então, o gráfico é uma hipérbole, né? Uma curva, né? Porque força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Massa atrai massa, tá? E aí, turma, a gente vai falar hoje sobre a gravidade, tá? Então, a gravidade é importante pra gente. Aquela parte eu estava só revisando, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre gravidade, tá? Então, turma, a gravidade, quando você fala que a gravidade é constante, né? É quando está próximo à superfície da Terra, considerando que a Terra seja uma bolinha, tá? Mas olha só, nós temos uma equação que define gravidade, né? Então, ó, como é um movimento circular, pode perceber a bolinha, ó, em movimento. Posso representar essa bolinha, o movimento da bolinha. Ó, o sentido do movimento é o vetor velocidade, não é isso? Né? A força que atua é uma força gravitacional. Puxando a bolinha, vamos colocar como se fosse a Lua, tá? Puxando a Lua para a Terra, né? Então, Mzinho, Mzão, certo? Professor, mas aí você tem um movimento circular uniforme, correto? Né? Movimento circular uniforme. A força resultante que vai atuar o tempo todo é a força gravitacional, que poderia ser a própria força peso, né? Peso do satélite, peso da Lua, né? Professor, mas se a única força que atua é a força gravitacional, nós já aprendemos que a única aceleração que atua vai ser a própria gravidade, tá? Então, disso, nós vamos montar uma equação, onde a força gravitacional igual à força peso.
Professor, eu poderia igualar essa força gravitacional à força centrípeta? Também, né? Porque essa força gravitacional, que é o peso, essa força é responsável pelo movimento circular. Então, vamos lá. Então, vamos calcular. Como é que se calcula a força gravitacional? Lá naquela lei de Newton. Isso é a gravidade, é a constante, é a massa do satélite, a massa do planeta, né, que está em órbita, vezes a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado, que seria um raio, né? Tá? Que é a distância do centro do planeta até o centro da Terra, isso aqui é um raio, tá? Isso é igual ao peso. Peso é igual a quem? A massa do corpo que está em órbita multiplicado pela gravidade. Visto isso, saiu nossa equação de gravidade. Então, a gravidade é igual a uma constante, massa do planeta, ó, vou destacar aqui, não do corpo que está em órbita, dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, aqui nós temos a equação de gravidade, tá? Professor, então a gravidade, ela depende da massa do planeta e da distância do corpo até o centro do planeta. Isso, essa é a gravidade, tá? Então a gravidade depende somente disso, tá? Aí dá para perceber como o Gzão é uma constante. Então a gravidade, ela é diretamente proporcional à massa do planeta, tá? E ela é inversamente proporcional, vou escrever aqui, ó, proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Professor, o que quer dizer isso aí? Diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Cara, quer dizer o seguinte, se ela é diretamente proporcional, quanto mais massa, mais gravidade. Quanto a massa do planeta for maior, mais gravidade você vai ter. Professor, e se o raio for maior? Aí você tem menos gravidade, porque são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Professor, vamos imaginar um planeta de muita gravidade. Cara, se você quer muita gravidade, você vai ter que ter muita massa e pouco raio. Porque eles são inversos, né? Entendeu? Então seria muita massa concentrada num volume muito pequeno. Aí você teria muita gravidade. O que eu tenho sobre isso aqui, eu posso falar para vocês sobre o buraco negro, tá? O buraco negro seria essa definição. É muita massa em pouco espaço, tá? Por isso que a gravidade é muito grande quando você fala de buraco negro. Como gravidade e distância são grandezas inversamente proporcionais, então, pessoal, lembrando, quando você tem duas grandezas inversas, você tem uma hipérbole, né? Esse é o gráfico de gravidade e o raio, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Então, lembrando, gravidade depende somente da massa do planeta e a distância até o centro da Terra, ok? Se caso, por exemplo, você tivesse o planeta em órbita mais afastado da Terra, por exemplo, nesse pontinho aqui eu teria uma altura, né? H, em relação ao centro da Terra. Então, aí você ia escrever a gravidade assim, gravidade é igual a G, a massa do planeta, dividido, é a sacada aqui, ao raio do planeta, mais a altura que ele se encontra, elevado ao quadrado. Tá? Se ele não estiver na superfície da Terra. Então, à medida que você se afasta da Terra, a sua gravidade diminui. Cada vez menor seria a nossa gravidade. Tá? Ok? Vamos lá. Velocidade orbital. Então, o que é uma velocidade orbital? Olha esse desenho aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Tá? Por exemplo, vamos supor que tivesse um cara aqui, ó. E esse cara fosse bem forte. Ele está lançando uma bolinha. Um movimento horizontal. Ele ia aplicar uma força, ela ia cair perto. Ele ia aumentar a força, ela ia cair. Ele ia aumentar a força. Cara, ela ia cair mais longe, cada vez mais longe. Só que ia chegar uma hora que ele ia aumentar tanta força
que ela não tocaria mais a Terra. Aí você ia dizer para mim que esse corpo está em órbita, tá? Então, quem teve essa ideia, a primeira vez foi Isaac Newton, tá? Imaginou um tiro de canhão, onde você fosse aumentando a velocidade de lançamento, né? Porque lembra que o alcance ele depende da velocidade de lançamento. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu ver. Onde é que está minha caneta? Cara, o branco eu não consigo ver. Achei. Está aqui, ó. Tá? Lembra lá que o alcance horizontal, né, é a velocidade inicial vezes o tempo de queda. Então, cada vez mais você foi aumentando a sua velocidade inicial para cair mais longe. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, que ele foi caindo, caindo longe, que chega uma hora que ele cai o tempo todo, só que ele não chega na Terra. Aí você diz que ele está em órbita. Isso é uma órbita do planeta, tá? Então, para você colocar o corpo em órbita, existe uma certa velocidade orbital. E como é que se calcula essa velocidade orbital? Cara, essa velocidade orbital, nós vamos agora analisar pela equação da força centrípeta. A força centrípeta, igualando, é igual à força gravitacional, né? Força centrípeta é a massa do corpo, lembra que é a massa mzinho, ó, do corpo que está em órbita, v quadrado sobre o r, onde o raio é essa distância em relação ao centro da Terra, é igual à força gravitacional, que é o Gzão, a massa do planeta, que é o Mzão, vezes Mzinho, que é a massa do satélite, dividido pela distância ao quadrado, que seria o raio ao quadrado. Tá? Aí você cancela um raio com raio, a massa do corpo que está em órbita, aí você tem a tua velocidade orbital, que é a raiz quadrada de Gm dividido pelo raio, né? Não é isso? Dividido pelo raio, turma. Isso aqui é chamado velocidade orbital, tá? Professor, então você calculou a velocidade orbital, certo? Se eu lançar o corpo com uma velocidade v, a velocidade inicial, se ela for menor que a referida velocidade em órbita, o que ele faz? Ele cai na Terra. Ele cai na Terra. Se você lançar o corpo, se a tua velocidade inicial for igual à velocidade orbital, a Terra está aqui, o corpo fica fazendo isso aqui, ó, em torno da Terra. Ele fica orbitando. Tá? E se tua velocidade orbital for maior de lançamento for maior que a velocidade de órbita, que você calcula através dessa equação, o que vai acontecer? A Terra está aqui, você lança e ele vai embora. Tá? Então, quer dizer, que a tua velocidade de lançamento for maior que a velocidade orbital, aí ele vence a gravidade da Terra e vai embora. Tá? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou calcular, vou pegar o Gzão, que é a constante, pegar a massa do planeta, dividido pelo raiz quadrada, achou a velocidade de órbita. Se eu lançar com uma velocidade menor que a velocidade de órbita, ele volta para a Terra. Se eu lançar igual à velocidade de órbita, ele fica em órbita em torno da Terra. Que nesse meu exemplo aqui, ó. Ó, ele está em órbita em relação à Terra. Que eu calculou como? Através dessa equação. Aí, se eu lançar com maior que a velocidade orbital, ele vai embora. Isso. Aí ele vence a gravidade da Terra e vai embora. Ok? Isso é conhecido como velocidade orbital. Joia? Período orbital, né? Vamos lá? Período orbital. Vamos começar, vamos utilizar a equação que a gente já aprendeu, acabou de aprender, que é a velocidade orbital. Então vai ficar assim, ó. Eu sei que a velocidade orbital é igual, acabei de deduzir, raiz quadrada de Gm sobre o raio, certo? Ok. Aí vamos colocar assim, agora eu vou chamar a velocidade orbital simplesmente de v, tá? V quadrado é igual a Gm sobre r. Pessoal, mas a gente considera que esse movimento seja circular uniforme, tá? E a velocidade orbital, a velocidade do movimento circular é 2πr, lembra? Sobre período, tá? Então, no lugar desse v aqui, ó, eu vou usar 2πr sobre o período ao quadrado, ó. Isso é igual a Gm
m sobre r, tá? Então, temos 4π quadrado r ao quadrado, vou passar aquele r multiplicando, é igual a gm vezes t. Pronto. O que eu busco? Eu busco o período. Então, se eu isolar o período, vai ficar assim, ó. G, né? Se eu jogar o período para cá, vai ficar gm, tá certo, 2πr sobre t. Só um pouquinho, tá faltando alguma coisa. 4πr ao quadrado, só que é período ao quadrado. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Peraí. Deixa eu pegar bem aqui, ó. O t também está ao quadrado, ó. Vamos lá. T quadrado, né? Então, vai ficar 4πr ao quadrado, né? Espera um pouquinho, ainda estou fazendo cagada aqui, tá? Final de ano, calma. Né? Aí, o que vai acontecer? O período ao quadrado vai passar multiplicando do outro lado, não dividindo, né? Certo? Então, vamos lá. Ficaria assim, ó. Não é isso? 4πr ao quadrado vezes r dividir mt ao quadrado. E se eu isolar o meu t ao quadrado, vai ficar igual 4πr ao cubo dividido por g vezes m. Agora eu vou tirar a raiz quadrada de tudo aquilo do outro lado. 4π quadrado, a raiz quadrada vai dar 2π. E aí fica na raiz, o raio ao cubo, dividido por gm. Ó, esse é o conhecido como período orbital, tá? Deixa eu mostrar um negócio para vocês que legal daqui, ó. Vou até destacar. Olha isso aqui, ó. Vamos isolar diferente. Vamos pegar essa mesma equação, vamos ficar assim, ó. 4π quadrado vezes r ao cubo é igual a gmt quadrado. Então, 4π quadrado sobre gm é igual a t quadrado sobre o raio ao cubo. Entende? Pessoal, você lembra o que é t quadrado sobre raio ao cubo? Isso aí, né, as leis de Kepler. T quadrado sobre raio ao cubo é igual a constante. Então, quem é a constante das leis de Kepler? Está aqui, ó. Então, a constante das leis de Kepler seria 4π quadrado dividido pela constante vezes a massa do planeta. Aí, ó. Essa é a constante das leis de Kepler, cara. Tá? Então, o que pode influenciar nessa constante das leis de Kepler é a massa do planeta, cara. Aí, ó. Que o resto é tudo constante. Tá? Mais massa do planeta, menos vai ser a constante. Tá? Então, é uma constante que depende da massa. Então, Isaac Newton provou as leis de Kepler através da força gravitacional, entendeu? Que é a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, nós temos aqui a constante das leis de Kepler e o período orbital. Joia? Então, vamos lá. Próximo. Aí, turma, aqui, marca alternativa, tal da gravidade zero. Cara, não existe gravidade zero, né? Se você for analisar esse esquema que eu montei para vocês aqui, na verdade, o skate, como o carinha, o peso do homem e o peso do skate, né, eles todos estão sendo atraídos, por exemplo, à Terra. Só que aquela situação que ele é atraído, como ele está girando, ele é atraído, mas ele não cai, ele cai em direção ao centro da Terra, mas por ele estar girando, ele entra em órbita. Então, quando o cara fala gravidade zero, ele está caindo, são todos os corpos caindo com a mesma aceleração, né? Entendeu? Se ele tivesse gravidade zero, ele não caía. E eu vi que a gravidade, à medida que eu me afasto do planeta, a gravidade diminui. Entendeu? Ela tende a zero, mas ela não zera. Tá? Então, quando o cara fala gravidade zero, é simplesmente isso aqui, ó. Os objetos estão flutuando, a velocidade com qual o objeto se movimenta garante a sensação de queda, no qual chamamos de gravidade zero. Tá? Então, ele fica girando ali, entendeu? Ele nunca cai para a Terra, mas
e os corpos caem juntos. Quer dizer, se os corpos caem juntos, uma só, né, uma massinha, e eles estão caindo juntos, cara. Então, para eles, isso é um sentido de estar flutuando. É igual você estar dentro de uma caixa de elevador. Entendeu? Se de repente está lá, aí corta o fio, vocês começam a cair. Ó, entendeu? Então, todos caindo com a mesma aceleração. Aí você fala, estou flutuando dentro da caixa de elevador. Então, o dia que você estiver dentro do elevador e a caixa cair, arrebentar aquele fio, aí você fala, pô, estou sentindo um efeito de gravidade zero. Belezinha, turma? Joia? Então, vamos lá. Aí é o seguinte, agora para a gente resolver as questões da apostila, tá? Nós vamos pegar lá na questão 6, porque a questão 5 a gente já resolveu. Então, vamos lá para a questão 6, tá? Questão da apostila, continuando, questão de número 6, tá? Recentemente, a Agência Espacial Americana anunciou a descoberta de um planeta a 39 anos-luz da Terra. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Se você quer calcular quanto vale um ano-luz, lembra? Vamos lá? Deixa eu colocar o fundo. Pronto. Se você quer calcular um ano-luz, lembra lá? Um ano-luz. É uma distância. É a distância que a luz percorre em um ano. Então, é você viajando na velocidade da luz durante um ano. Então, só você pegar, para calcular quanto vale um ano-luz, pega a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e aí você transforma um ano em segundo. Um ano tem 365 dias, numa média. Um dia tem 24 horas, dias, né? E uma hora tem 3.600 segundos. Pronto. Você calculou quanto vale um ano-luz, tá? Então, se ele fala que 39 anos-luz da Terra, quer dizer que essa luz leva 39 anos para chegar na Terra, tá? Ele diz, orbitando uma estrela não vermelha que faz parte da constelação de Cetus. O novo planeta possui dimensões de massa um pouco maiores que a Terra, né, e se tornou um dos principais candidatos a abrigar vida fora do sistema solar. Considera o novo planeta, onde o raio do planeta corresponde a 2 vezes o raio da Terra e a massa do planeta corresponde a 8 vezes a massa da Terra. E ele quer saber quanto vale a gravidade nesse planeta. Só preste atenção. Gravidade é G, massa do planeta, dividido pelo raio ao quadrado. Olha só como que eu posso montar. Eu posso montar assim. Vamos isolar a constante. G vezes R ao quadrado, dividido pela massa do planeta ao quadrado, igual a uma constante. Onde a constante é G. Podemos escrever o seguinte, que gravidade da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado, dividido por quem? Pela massa da Terra, é igual a gravidade do planeta vezes o raio do planeta ao quadrado, dividido pela massa do planeta. Pronto, cara. Simplesmente eu fiz aquela relação nossa de grandeza inversa e grandeza direta. Gravidade da Terra, né? Vamos deixar aqui GT, depois eu substituo, vezes RT ao quadrado sobre a massa da Terra, né? Gravidade do planeta que você quer saber, só que o raio do planeta seria 2 vezes o raio da Terra ao quadrado, dividido pela massa do planeta, que é 8 vezes a massa da Terra. Ok? Então, disso, o que nós temos aqui, pessoal? Vamos ver? Tá vendo aqui, ó? Eu vou cancelar. Eu vou trocar a cor. Eu vou cancelar o raio da Terra ao quadrado com o raio da Terra ao quadrado. Eu vou cancelar a massa da Terra com a massa da Terra. Me sobrando a gravidade da Terra é igual à gravidade do planeta, 2 ao quadrado em cima dá 4, dividido por 8. Então, isolando o que a gente quer, que é a gravidade do planeta, seria 8 vezes a gravidade da Terra, dividido por 4. 8 por 4 dá 2, gravidade da Terra é 10, né?
8 por 4 dá 2, vezes 10, a gravidade nesse planeta é de 20 metros por segundo ao quadrado. Cara, se o cara nascesse nesse planeta, ele seria muito mais forte que as pessoas no planeta Terra, entendeu? Porque aqui a gravidade é 10, uma massa de 1 quilo tem um peso de 10 newtons. Nesse mesmo planeta, uma massa de 1 quilo, né, a gravidade seria 20, então teria uma força 2 vezes maior, entendeu? Então a pessoa seria mais forte. Além de ser mais forte, ela seria menores. Seria tipo um anãozinho mais forte, porque a gravidade puxa o corpo, né? Então a tendência no planeta onde a gravidade é maior é ter pessoas menores. E o planeta onde você tem uma gravidade menor é ter pessoas maiores, mas mais fracas. Tá? Só um comentário, assim, legal, tá? Então, nesse planeta, a gravidade vale 20. Turma, eu poderia ter feito simplesmente, presta atenção, analisando grandezas direta e grandezas inversamente. Preste atenção aqui. Qual é a relação entre gravidade e massa? Diretamente proporcionais. Você não está multiplicando essa massa do planeta por 8. Então, a sua gravidade é 8 vezes maior, pela massa, tá? E ela não é inversamente proporcional ao raio ao quadrado, cara, você está dobrando o raio. Qual que é o inverso de dobrar? É dividir por 2, porém ao quadrado. Porque tem um quadrado aqui, ó. Tá? Gravidade é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Então, disso, você chegaria numa conclusão que a gravidade do planeta corresponde a 2 vezes a gravidade da Terra. Pronto, daria 20. Ó, do mesmo jeito, tá? Eu calcularia, sim, uma questão desse tipo, mas é interessante que vocês também aprendam a calcular dessa forma, ok? Então, eu analisei simplesmente gravidade é diretamente proporcional à massa e gravidade está relacionado com o inverso da distância ao quadrado. Alternativa B. Aqui, agora eu vou calcular meio direto agora, tá? Não vou fazer aquela conta, não. Então, presta atenção aqui agora. Olha só. Eu vou ver se eu pego uma bolinha só para representar formas do planeta, ó. Tá? Pronto. Então, ele falou o seguinte: um satélite de observação encontra-se em uma órbita da Terra a uma distância ao redor da Terra, uma distância em relação à superfície da Terra igual ao raio da Terra. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos uma órbita de um corpo e essa distância aqui, ó, que é do planeta até a superfície da Terra, ele falou que é igual ao próprio raio da Terra. Então, isso aqui representa o próprio raio da Terra. Lembrando que aqui você também tem um raio da Terra. Isso aqui foi a altura do satélite, igual ao próprio raio da Terra. Ele quer saber, a partir dessa afirmação, qual é a gravidade do planeta. Vou chamar a gravidade na superfície do planeta Terra de G, e vou chamar de G' a gravidade desse satélite em órbita, tá? Então, nós temos que a gravidade, ela depende da constante, da massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado. Lembra que essa distância é a distância do corpo até o centro da Terra. Essa é a distância, tá? Vocês podem perceber que a gravidade e a massa do planeta é a mesma, então é uma constante. Poderia descrever daquela forma, que G vezes raio ao quadrado é igual a uma constante. Nesse caso, poderíamos dizer, então, que G vezes o raio da Terra ao quadrado é igual a G', mas qual que é o raio agora? É a distância do satélite até o centro do planeta. 2 vezes o raio da Terra ao quadrado. Lembra que a distância é em relação ao centro do planeta. Tá? Essa distância H é só em relação à superfície, mas você tem que calcular em relação ao centro do corpo, centro do planeta. Esse é o raio, ó, até o centro, tá? Ok? Então, disso me dá uma equação que G, raio da Terra ao quadrado, é igual a G', 4 vezes o raio da Terra ao quadrado. Cancela o raio da Terra. Então, temos que o G' é igual ao G dividido por 4.
tá? G sobre 4. Então, nós temos 9,8 dividido por 4, 9,8 dividido por 4, né? E eu não estou em condição de calcular uma época dessa, 9,8, aproximadamente 2,5, né, dividido por 4, 2,45, tá? Então, a gravidade nessa posição é de 2,45 metros por segundo ao quadrado, tá? Que deixa correta a alternativa B, tá? Poderia, professor, eu fazer somente a leitura entre gravidade e a distância ao quadrado? Com certeza, é assim que você tem que fazer. Que a gravidade é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, você monta G' em função do G. Professor, G para um raio RT, G' para um raio 2RT. Então, você está dobrando o raio. Quando você divide, você dobra teu raio, o que acontece? A tua distância fica dividido, tua gravidade, por 2 ao quadrado. Então, G' seria G sobre 4, que é 9,8 dividido por 4, que vale quanto? 2,45. Tá? Então, você pode fazer dessa forma. Pessoal, eu acho mais fácil e mais interessante que você faça dessa forma. Trabalhei muito com vocês o ano todo para essa leitura. Ok? Também, quem não tiver essa leitura, é só equacionar, pessoal. Pô, toda vez que eu estou gravando, tem isso, cara. Vamos lá? Próximo. Considere a existência de um planeta homogêneo situado em uma galáxia distante e as informações sobre 2 satélites apresentadas na tabela. Ele deu o raio de cada um de órbita e as velocidades orbitais. E ele quer uma relação entre as velocidades orbitais, né? Então, é só a gente pegar a equação de velocidade orbital, qual é? Vamos lá? Professor, a velocidade orbital foi aquela equação que a gente calculou lá no comecinho, né? Onde a velocidade orbital é igual a raiz quadrada, não é isso? De G sobre M, né? Vamos lá? Pega lá no comecinho, G sobre M, Gm, dividido pelo raio. Lembra que o raio é sempre em relação ao centro do planeta, tá? Vamos escrever essa velocidade orbital assim, ó. V quadrado é igual a G, M sobre R, onde o G é a constante, M é a massa do planeta e R é a distância de centro a centro, tá? Se ele quer Vx por Vy, você vai fazer assim, ó. Se ele quer o Vx dividido pelo y, nós temos uma relação que Vx ao quadrado dividido por Vy ao quadrado é igual a Gm Rx dividido por Gm Ry. Pronto. Lembra que aqui está o quadrado, hein, tá? E ele não quer o quadrado. Calmares aí, ó. Cancelo o Gm, conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Temos que Vx ao quadrado por Vy ao quadrado seria dividir Ry pelo Rx. Tira a raiz quadrada desses dois lados aqui. Temos que Vx dividido por Vy é pegar o Ry e dividir pelo Rx, não é isso? Que é 4, né? Ó, perdão, x, eu me perdi um pouquinho. Vx dividido pelo Vy, né? Não é isso? Ele pediu essa relação? Deixa eu só ver se eu não inverti. O professor, você inverteu. Ry pelo Rx, tá? Então, vai ficar Ry, 4y. Aqui, ó. Vou mostrar direitinho para vocês. É o Ry, ó. 4R. Vamos lá. 4R dividido por quem? Pelo Rx. Quem que é o Rx? 9R. Cancelo o raio. Essa relação vale 4 sobre 9. Tá? Eu tirei o quadrado,
tirando a raiz quadrada, presta atenção aqui, ó. Ó. Espera um pouquinho, ainda tem essa raiz aqui, ó. 4 sobre 9, né? Porque o quadrado passa como raiz do outro lado. Então, a relação Vx por Vy, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. É igual a 2/3. Tá? Então, aqui nós temos a relação entre Vx por Vy. Tá? Então, eu usei a equação da velocidade orbital, raiz quadrada de gm sobre r. Tá? E aí eu fiz a relação que ele pediu, que é dividir o Vx pelo Vy. Por que você pegou essa equação, professor? Porque ele pediu a velocidade, a relação entre as velocidades orbitais. Tá? Ó, velocidade orbital. É o que ele deu. Joia? Próximo. Um satélite de massa M foi colocado em uma órbita ao redor da Terra em uma certa altitude h, com uma velocidade angular que ele chamou de ômega. Está girando com velocidade ômega. Para que um satélite de massa 2m, ele vai dobrar a massa, possa ser colocado ao redor na mesma altura, no mesmo raio, o que vai acontecer com a sua velocidade angular? Pessoal, eu vou pegar uma equação, vou partir por aqui. Ó. Lembra que eu deduzi uma equação para vocês? Vou pegar ela pronta aqui para não deduzir de novo. Que o período é 2π, olha só, hein? Raiz quadrada de r ao cubo dividido por gm, tá? Esse é o período orbital. Agora dá uma sacada comigo aqui. Ele não falou que estão na mesma altura? Mesma altura é o mesmo raio. Mesmo raio. Tá? E lembrando, essa massa que está aqui não é a massa do corpo, isso aqui é a massa do planeta. Não tem nada a ver com essa massa do corpo. Essa massa do corpo a gente cancelou quando a gente deduziu essa equação. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês. Ah, não, está lá no outro, né? Vocês dão uma olhada, tá? É o raio ao cubo, a constante e a massa do planeta. Não tem nada a ver com essa massa aqui. Então, se eu analisar aqui, o período, a constante é a mesma, a massa do planeta é a mesma, e o raio também é o mesmo, porque estão na mesma altura. Então, o período não muda. Tá? Então, o período continua sendo o quê? Constante. Senhor, mas ele falou de velocidade angular. Lá do movimento circular, temos que a velocidade angular é 2π sobre período. 2π já é uma constante, e se você considerar que o período também não muda, a velocidade angular também não se altera. Então, ela continua com a sua própria velocidade angular. Então, a massa do corpo não influencia em nada, que é a massazinha que está em órbita. O que influencia é a massa do planeta. Se ele muda o planeta, muda a massa. Professor, se ele coloca um planeta onde a massa é maior, ele vai ter um período menor. E um período menor, ele teria mais velocidade angular. Joia? Analisar as equações dessa forma é extremamente importante para a gente. Então, alternativa correta, alternativa B, a velocidade angular não depende da massa do corpo que está em órbita. Joia? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas essa 8, 9... Acho que tinha mais uma questão aqui. Não me lembro. Beleza, turma, então? Então, a gente encerra, ok? E aí a gente termina essa parte de gravitação universal. Amanhã cedo eu vou trabalhar com vocês com torque, certo? Encerrando já a parte de mecânica. E vai faltar para nós o finalzinho do circuito e mais eletromagnetismo. Mas a gente vai continuar a aula aí até final de dezembro, a gente encerra todo o conteúdo. Beleza? Gente, aquele abraço. Até amanhã.